amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal Bia Marcolino Crochê. Me chamo Beatriz, dona deste canal que é voltado para vlogs de crochê. Já convido você a se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para todas as suas colegas. Hoje trago para vocês a videoaula deste americano aqui maravilhoso. Ele é simples e delicado, o simples que encanta. Esse daqui é o americano tradicional. Vamos lá então para essa videoaula? Então vamos lá, meus amores, com os materiais. Aqui eu tenho o nosso barbante da marca do Bom. A ordem é 6, fio 6 e a cor é teia, tá? Eu vou utilizar este barbante dessa cor. Vou utilizar também a minha agulha 3.0 da Tulip Red, porque o meu ponto com a Tulip fica um pouquinho maior. Mas vocês podem utilizar também a agulha 3,5, tá? E pode ser de qualquer marca também, não interfere. Aqui é a minha cola de silicone, eu utilizo essa e utilizo também a cola de artesanato da Círculo. E uma tesourinha para arremate. Vamos iniciar então? Vamos iniciar aqui então com o meu anel mágico. Eu seguro aqui nos 2 dedos, passo o meu fio, dou uma voltinha e seguro essa voltinha aqui, tá vendo? Aí aqui eu vou inserir e vou fazer o meu ponto baixo. Não tem problema se a argolinha fica grande, tá? Depois a gente ajusta. Aqui eu vou subir mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Aí uma correntinha de espaço. Dentro do anel mágico nós vamos colocar 12 pontos altos, contando com essa correntinha, que será o meu primeiro ponto alto. Então vamos colocar mais 11 pontos altos, tá? Então vamos voltar aqui dentro e colocar mais um ponto alto, separado por uma correntinha. 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui eu já tenho 3 pontos altos. Eu vou seguir a volta assim, até eu completar 12, contando com essas correntinhas, tá? Separando sempre por uma correntinha de espaço. Aqui, então, eu fiz os meus 12 pontos altos, separado por uma correntinha de espaço, contando com essas 3 correntinhas aqui, tá? Agora vamos fazer mais a minha correntinha de espaço. Vamos puxar essa argolinha para que que a nossa argolinha aqui do meio feche. Não precisa puxar muito, tá? No final a gente puxa bem. Aí, agora nós vamos aqui na nossa terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Aí, você pode ajustar aqui o seu miolinho. Eu vou puxar mais depois quando nós formos arrematar mesmo, tá? Então, vamos para nossa segunda volta. A nossa segunda volta vai ser introduzindo aqui no meio da nossa correntinha de espaço, vou puxar um ponto baixo. Aqui mais 2 pontos altos para dar a altura do ponto alto. E vou colocar mais um ponto alto aqui dentro, tá vendo? E um ponto de espaço, uma correntinha de espaço. Então, vai ser assim, nas correntinhas no espaço de uma correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos e separado por uma correntinha. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem. Tá vendo? Separado por uma correntinha. Vou fazer mais uma vez, ó. Espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Separado por uma correntinha. Viram? Vai ser assim a nossa volta. Eu vou fazer toda, quando chegar aqui, eu venho junto pra gente fechar. Terminei toda a minha volta, coloquei 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha, separado por uma correntinha de espaço. Aqui eu vou ensinar um jeito novo para vocês fecharem, para que a volta fique sempre bem fechadinha e perfeita, tá? Aqui, ao invés de colocar uma correntinha de espaço e fechar com ponto baixo aqui, eu vou ter que caminhar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou deixar sem uma correntinha, venho aqui direto, faço um ponto baixo. Estão vendo? Vai ficar assim, ó. Aí, você vem aqui dentro e sobe um ponto baixo, mais uma correntinha. Eu vou fazer assim com a altura do meu ponto alto, tá? Um ponto baixo e uma correntinha. Caso o seu ponto precise, você pode colocar mais uma correntinha para dar a altura do seu ponto. Aqui nesse espaço de uma correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, já tenho 1, 2 e 3. Separo por uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
separo por uma correntinha. Então, vai ser assim a nossa volta. Chegando aqui, eu volto pra gente fechar junto. Terminei toda a minha volta, coloquei 3 pontos altos no espaço de uma correntinha e separei por uma correntinha. Aqui, nós vamos fechar daquele jeitinho que eu expliquei anteriormente. Não vou colocar nenhuma correntinha de espaço, estão vendo? Já venho direto aqui na minha terceira correntinha. Pego aqui e faço um ponto baixo, tá vendo? Ó, ele fica assim, não tem problema, que você vai enfiar aqui no meio, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Caso o seu ponto alto seja maior, pode pôr mais correntinha, tá? Aqui nós vamos fazer um lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Viram? E aqui vai ter uma correntinha de espaço também para passarmos para o próximo lequinho. Deixa eu puxar meu fio aqui. Aí. Então, vamos para o próximo espacinho, 2 pontos altos. Opa. 1, 2, uma correntinha de espaço, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. E entre eles, uma correntinha de espaço também. E assim, nós vamos seguir fazendo toda a nossa volta. Lequinhos com 2 pontos altos, uma correntinha de espaço entre eles e uma correntinha de espaço entre cada bloquinho que eu fizer, tá bom? Eu vou fazer toda a minha volta e quando eu estiver fechando, eu chego aqui pra gente fechar juntos. Terminei a minha volta, coloquei em todos os espacinhos de uma correntinha, coloquei 2 pontos altos, separado por uma correntinha e separado entre os bloquinhos, uma correntinha também. Aqui eu não faço nenhuma correntinha, que nós estamos fechando daquela outra forma, né? Vendo a primeira correntinha aqui, faço um ponto baixo, ó. Puxo aqui e fecho assim, tá bom? Não é ponto baixíssimo, não. Aí, eu entro aqui e já subo um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto, tá? Nessa volta, nós vamos colocar todos os espacinhos 2 pontos altos. Então, vamos lá. Um ponto alto, 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui dentro do lequinho também vamos colocar um ponto alto, 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui no espacinho, todos os espacinhos você vai colocar 2 pontos altos e vamos separar por uma correntinha. É bem simples esse modelo, vocês vão conseguir fazer aí, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Ou se eu esquecer, tem os outros vídeos, tem no meu WhatsApp também. Viram? Então, vou fazer toda a minha volta, tanto os espacinhos entre os leques, como o espacinho dentro do leque, você coloca os 2 pontos altos, separando por uma correntinha. Vou fazer quando chegar aqui, a gente volta pra fazer junto. Então, meus amores, terminei toda a minha volta, colocando 2 pontos altos no espaço e uma correntinha de separação. Aqui no último eu fiz os 2 pontos altos, não pus nenhuma correntinha, venho no primeiro ponto, na primeira correntinha faço um ponto baixo. Entro nesse espaço, um ponto baixo e uma correntinha. Aqui nós vamos colocar 3 pontos altos em cada espaço, separando por uma correntinha. Lembrando que aqui no meu ponto, ele está ficando certinho, tá vendo? Caso o seu ponto fique repuxando pra assim, emborcando para dentro, você pode colocar mais correntinha de separação, tá? Agora, acredito que ficar embapanando não vai, tá? Eu estou usando a agulha 3, porque a agulha tulip, pra mim, ela solta um pouco o meu ponto. Então, aí eu prefiro a 3 para fazer trabalhos assim, para ficar mais firminho. Mas você pode utilizar a agulha 3,5 normalmente, tá? Vamos fazer essa volta. Aqui, nós vamos colocar 3 pontos altos. Então, eu já tenho 1, 2... e 3. Separo por uma correntinha, o próximo espacinho, 1, 2, 3. Opa! Uma correntinha de separação. E assim você vai fazer toda a sua volta, tá? Colocando sempre 3 pontos altos no espaço de uma correntinha e separando os bloquinhos por uma correntinha. Lembrando que se o seu ponto estiver emborcando para dentro, você pode aumentar as correntinhas, tá? Então, é isso, eu vou fazer e quando eu estiver aqui, eu volto pra gente fechar junto. Fiz toda a minha volta,
colocando 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Aqui, sem nenhuma correntinha de separação, fiz meus 3 pontos altos, venho na minha primeira correntinha e faço um ponto baixo. Entro aqui e vamos repetir essa volta. Então, será 3 pontos altos em cada espacinho, separado por uma correntinha de separação. 3 pontos altos, 2, 3, uma correntinha de separação e vamos fazer assim toda a nossa volta, tá bom? Eu vou fazer aqui, é bem facinho, é só repetição da última volta e vem aqui pra gente fechar junto e fazer a nossa próxima carreira. Terminei toda a minha volta, repeti a carreira anterior, 3 pontos altos nos espacinhos e uma correntinha de espaço. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação, eu venho no primeiro ponto na minha primeira correntinha, faço um ponto baixo. Nesse espacinho aqui, eu já subo o meu ponto alto, que seria o meu ponto alto, né? O cabelo aqui, isso. Aí, aqui, nós vamos repetir esse leque aqui, ó. Então, vai ser 2 pontos altos, já fiz o meu primeiro, coloco o segundo, uma correntinha de separação e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Separado por uma correntinha. No próximo espaço, 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha de separação e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Bem simplesinho esse americano. Qualquer um de vocês vai conseguir fazer, tá bom? Ó, então, ficamos no espacinho, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação e vai pro próximo. Vou fazer minha volta, quando chegar aqui a gente vem junto pra gente fechar, tá bom? Terminei toda a minha volta, então, fiz o lequinho em todos os espaços, com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e entre os lequinhos, uma correntinha de separação. Venho aqui no meu último lequinho, sem nenhuma correntinha, faço um ponto baixo na primeira correntinha do meu ponto, viram? Fica assim mesmo, não tem problema, tá? Aí, você entra aqui no meio e já puxa o ponto baixo e uma correntinha. Aqui, nós vamos fazer em toda a volta 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Em todos os espacinhos, inclusive o espacinho de uma correntinha do leque aqui dentro, tá vendo? Então, toda a minha volta vai ser assim. Uma correntinha, 2 pontos altos em cada espacinho. Uma correntinha, 2 pontos altos. Bem simplesinho, fácil. Esse americano é bem rápido, é o americano tradicional. E é muito bem vendável, tá? Aí, então, ficou tanto no espaço do leque, quanto no espaço entre os leques, você vai colocar 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Essa volta nós vamos fazer por 3 vezes, mas eu vou fazer todas as voltas aqui, o início e o final com vocês, tá bom? Quando tiver aqui, eu venho pra gente voltar junto. Então, meus amores, passei em todos os espacinhos de uma correntinha, 2 pontos altos, estão vendo? Cada espacinho e uma correntinha de separação. No último, não faço a minha correntinha de separação, venho no minha última correntinha aqui e faço um ponto baixo. Eita, que não quer ir, deixa eu fazer de novo, um ponto baixo, tá? Aí, aqui eu já entro, faço um ponto baixo e uma correntinha. E vamos repetir essa volta. Essa volta vai ser feita por 3 vezes. Já tenho 1, 2 e a terceira. Quem quiser adiantar o vídeo, pode adiantar ou só aguardar, que é rapidinho também esse trabalho. Aí, você logo vai ver a próxima etapa. Então, é isso, ó, 2 correntinhas nos espacinhos, ou 2 pontos altos em cada espacinho e uma correntinha de separação. Meu trabalho está ficando retinho, estão vendo? Não está embabadando, não está emborcando, nem sobrando ponto, tá? Você pode utilizar tranquilamente a agulha 3,5, tá? Eu utilizei essa aqui porque essa marca aqui me deixa o meu ponto um pouquinho mais largo. Eu vou fazer minha volta, então, de 2 pontos altos nos espaços, separado por uma correntinha e volto pra gente fechar junto. Bem, meus amores, já passei na minha segunda volta de 2 pontos altos e uma correntinha de separação, estão vendo? Em cada espacinho, sem nenhuma correntinha de separação, eu venho na minha terceira correntinha aqui, ou a última, né? E faço um ponto baixo.
Vocês não podem fazer o ponto baixo tão apertado, tá? Vou simular aqui. Daí o espacinho fica muito juntinho. Eu acho que se dá um espacinho fica melhor, sabe? Eu gosto de fazer mais larguinho assim, tá vendo? Aí você entra aqui, ponto baixo e uma correntinha. Vocês estão vendo? Não dá pra você perceber onde você começa, onde você termina. Não tem aqueles pontos caminhados que fica mostrando que caminhou, sabe? Nenhuma vez, olha. Perfeito, né? Então, aqui nós vamos fazer mais uma volta desse mesmo jeito. Serão, então, em cada espacinho, 2 pontos altos, separado por uma correntinha de separação. 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Próximo espacinho, 2 pontos altos. E assim nós vamos fazer toda a nossa volta. Quando chegar lá no final, eu venho pra gente fechar junto e continuar o nosso motivo, tá bom? Fiz então aqui a minha terceira volta de 2 pontos altos, tá vendo? 1, 2, 3 voltas, 2 pontos altos no espacinho separado por uma correntinha. No último, eu fiz os meus 2 pontos altos sem nenhuma correntinha, venho na minha última correntinha do início. Caso você fez 2 ou 3 correntinhas para subir aí, faço ponto baixo. Entro aqui e agora nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos em cada espacinho separado por uma correntinha. Então, aqui eu tenho 3, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Próximo espacinho, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Assim será a nossa volta, tá? Eu vou fazer aqui, quando eu terminar, eu venho aqui pra gente fechar juntos, então. Se eu terminar esses 3 aqui, uma correntinha de separação. Vamos seguir a volta assim. Quando chegar aqui, eu venho pra gente fechar juntos. Fiz, então, aqui toda a minha volta, 3 pontos altos em cada espacinho e uma correntinha de separação. Terminei os meus 3 pontos altos sem nenhuma correntinha de separação. Eu venho na minha última correntinha e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer já o meu biquinho. Essa aqui será a minha última volta, tá? Essa minha base está medindo. Deixa eu ver aqui a fita pra vocês verem. Essa minha base ficou medindo 33 de comprimento, de diâmetro, tá? 33 de diâmetro. Caso você queira aumentar, você pode continuar fazendo aqui. Você pode aumentar fazendo mais 2 bloquinhos, 2 voltas com 3 bloquinhos, tá? Aí você seria, aqui você continuaria. Em cada espacinho, 3 bloquinhos e uma correntinha de espaço. E mais uma volta. Poderia ir aumentando assim, tá? Aqui você pode colocar até mais 2 carreiras com 3 bloquinhos. Mas pra mim já está bom deste tamanho. Ele tem 33 de diâmetro, mais o biquinho ainda. Então, vamos fazer o biquinho agora? Então, já fiz o meu ponto baixo aqui. Estão vendo? Em todas as argolinhas. Então, meus amores, fiz toda a minha volta. Fechei aqui com ponto baixo e vamos subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo espacinho, ponto baixo. Aqui nós vamos colocar 3 correntinhas. Próximo espacinho, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim, argolas de 5 e argolas de 3, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Próximo espacinho, ponto baixo. Agora, 3. 1, 2, 3. Próximo espacinho, um ponto baixo. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Quando chegar aqui, eu volto pra gente terminar junto. Então, já fiz aqui toda a minha volta. Sim, é uma argolinha de 5 correntinhas, uma argolinha de 3 correntinhas. Finalizei com a minha argolinha de 3 correntinhas e vou fechar aqui no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Viram? Ficou toda a minha volta feitinha de argolinhas. Aqui na primeira argolinha de 5, vamos entrar aqui e fazer um ponto baixo. Subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, vamos colocar aqui dentro mais 7 pontos altos, para totalizar 8, tá? Opa, desmanchou. Então, já tenho uma correntinha, um ponto alto feito com as correntinhas, né? E vamos colocar mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, contando com essas daqui. Sem correntinha nenhuma, venho na minha argolinha de 3 e fecho com ponto baixo. Sem correntinha nenhuma, vou pra minha argolinha de 5 e faço meus 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sem correntinha de espaço, na minha argolinha de 3, fecho com ponto baixo. Assim vai ser o nosso biquinho feito com as argolinhas. Aqui eu vou dar uma dica pra vocês, caso o ponto de vocês não estejam se adaptando ao meu ponto, vocês podem colocar tanto argolinhas de 5, 5, 5, ou então argolinhas de 5, argolinhas de 4, aí você adapta conforme o seu ponto, tá? Atenção do seu ponto aí. Pra mim, está dando super certo fazer assim, argolinhas de 5, argolinhas de 3, argolinhas de 5, argolinhas de 3. Não fiquem babadando, sobrando ponto, tá vendo? Fica bem certinho. Caso vocês estiverem aqui puxando, pode aumentar aqui, ou então aumentar aqui dentro também. Ao invés de 8 pontos altos, você pode colocar 9 pontos altos, tá bom? Que daí o trabalho não vai ficar repuxando, emborcando pra dentro assim, que é falta de ponto, tá? Se tiver emborcando assim pra fora, é excesso de ponto, aí você tem que diminuir, tá bom? Qualquer coisa você pode deixar a sua dúvida aí no comentário, ou então você pode me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar meu WhatsApp também disponível, tá? Então, é isso. Ah, e outra dica também importante no vídeo, aqui em cima, bem aqui em cima, assim, do vídeo, tem as configurações que você pode tanto deixar a velocidade mais rápida, quanto a velocidade mais devagar, caso você tenha dificuldade para acompanhar a velocidade original, tá bom? Eu vou fazer, então, a minha volta toda e volto pra gente fechar junto. Lembrando que na argolinha que eu fiz maior, eu coloco os 8 pontos altos, fecho com um ponto baixo na argolinha menor. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Eu vou fazer a minha volta e daí a gente volta pra fechar junto. Então, aqui, meus amores, eu fiz toda a minha volta. Coloquei nas minhas argolinhas maiores, coloquei 8 pontos altos, fechei com ponto baixo na argolinha menor, tá bom? Aí, agora, fiz aqui meus 8 pontos altos, vou fechar o meu ponto baixo aqui. E já posso arrematar esse trabalho. Opa, deixa eu só fechar aqui. Pode vir aqui e fechar com ponto baixo. Baixíssimo, né? Pego aqui, corto o meu fio. Puxo aqui e já vou arrematar esse fio aqui. Vocês podem tanto arrematar assim, ou do jeitinho que vocês quiserem aí, tá? Já tiver o costume. Aí, eu puxei meu fio pra trás, vou abrir aqui ele com meu fio 6, 3 fios pra cada lado. Vou passar aqui em uma argolinha, um dos lados dos fios, e vou dar uns nozinhos. 1, 2, 3. Aí, eu gosto de passar sempre de 2 em 2 argolinhas, assim, que eu acho que fica mais firme, sabe? Tá vendo? Passar mais uma vez aqui. E pronto. Aqui no meio, eu também vou arrematar já. Vou puxar mais, que eu gosto bem fechadinho esse miolinho. Você pode puxar bastante aí. Separo também o fio 3, 3. Passo entre o outro fio aqui de base, pra gente amarrar, tá vendo? 1, 2 e 3. Eu gosto de dar de 2 a 3 nozinhos, tá? Aí, você dá aí o tanto que você já tiver costume. Eu passo esse fio mais entre alguns pontos aqui. E agora, vamos pegar a nossa colinha aqui de silicone. Eu tô utilizando essa daqui. Você pode utilizar qual você já tiver costume aí no seu ateliê. Ou então, eu também utilizo aquela cola de artesanato de pano da Círculo, tá? Eu não tenho ela no momento pra mostrar pra vocês. Aí, numa próxima videoaula que eu tiver, eu trago pra vocês verem. Tô tentando fazer a cola descer aqui, gente, tá difícil. Agora tá vendo.
Aí eu dou puxo assim o fio, ó, dou um pinguinho, empurro o fiozinho pra cima. Cadê o outro? Ah, tá aqui. Puxo pra cá, tá vendo? Dou um pinguinho. Ai, a cola não tá querendo descer. Tem bastante cola, só que ela tá demorando um pouco pra descer, sabe? Cola de silicone Por isso que eu prefiro as outras colas sem ser de silicone, porque eu acho que ela desce melhor. Aí dá um pinguinho assim, empurra o fiozinho pra cá. Eu costumo deixar secar pra depois eu cortar, só pra não pegar na tesoura a cola. Mas eu vou cortar aqui com vocês, tá? Vocês podem cortar assim, ó, deixar um pouquinho, que a cola vai segurar ele ali também, tá vendo? Aí eu dou uma batidinha assim. E tá finalizado o nosso americano tradicional. Olha que graça que ficou. Vamos ver quantos centímetros de diâmetro ele ficou ao total. Tirar esse fiozinho daqui. Aqui nós temos a nossa fita. Ficou medindo 37 centímetros de diâmetro. Aí você pode falar que é 36, porque sempre dá uma encolhidinha, né? Esse diâmetro é excelente, tá? Eu vou pegar minha balancinha depois pra gente pesar junto, mas antes de pegar minha balancinha, eu quero dar uma outra dica pra vocês aqui. Eu trouxe o meu outro americano aqui. Este daqui, ele tem mais volta, tá vendo? Eu fiz ele na cor verde musgo, fio 6 também, na marca Anhanguera, este aqui. Aí, o que eu fiz de diferente aqui foi só o final aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui neste daqui, nós finalizamos com 2 pontos altos e uma carreira de 3 pontos altos, já passamos o bico, né? Aqui neste daqui, eu fiz o quê? 3 carreiras de 3 pontos altos, estão vendo? Ó, tem 2 pontos altos, aí eu subi 1, 2, 3 carreiras de ponto alto. Aí aqui eu fiz argolinha de 5 e argolinha de 5, estão vendo? Sempre argolinha de 5. Você pode fazer tanto argolinha de 5, ou então argolinha de 5, argolinha de 4, argolinha de 5, argolinha de 3, tá? Aí você vai do seu ponto, da sua tensão de ponto, e tanto que tá precisando pôr. E aqui dentro eu coloquei 9 pontos altos. Ele ficou retinho, tá vendo? Ó, retinho, já até pus uma etiquetinha nesse trabalho aqui. E eu quero trazer também pra vocês, esse daqui, ele ficou maior, tá? Deixa eu pegar minha fita aqui pra gente medir junto pra vocês verem a diferença. Esse aqui ficou com 42 centímetros de diâmetro, ó. Viram? 42 centímetros de diâmetro. Você pode falar 41, né? Aí ele fica maior e esse daqui fica um pouquinho menor. Ó. Eu achei que 42 tá um americano um pouco grande demais pra quando você vai montar uma mesa. Se a mesa não for muito grande, você acaba pegando um americano no outro, não fica tão legal. Então, daí eu preferi montar um americano pouca coisa menor, só que o prato cabe super certo aqui. Eu vou pegar um prato meu pra vocês verem. Esse aqui é um prato meu, ó. Vou pegar o celular na mão, acho que fica melhor, só um pouquinho. Aqui, meus amores, peguei na mão aqui, que eu achei que ficou melhor pra vocês darem uma olhadinha. Este é o nosso americano, que nós produzimos na nossa videoaula. Ficou com 1 centímetro de diâmetro, 36 centímetros, tá? E esse daqui é outro americano que eu trouxe já pronto aqui pra vocês. É o mesmo modelo. Deixa eu só pegar aqui. E como ele fica bem maior. Então, eu achei... Esse é um prato fundo, tá? Esse prato fundo, o prato raso é um pouco maior. Mas mesmo assim, eu achei que esse daqui ficou um pouquinho maior. Eu quis dar uma modificada e trazer um americano um pouco menor. Então, é esse daqui. Tá vendo? Dá pra você colocar os talheres aqui. Se você puxar um pouquinho mais pra cá, coloca o copo, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Vou pôr vocês no tripé aqui novamente. Vou mostrar um detalhe que vocês podem fazer pra deixar um pouquinho mais elegante a peça, tá? Meus amores, eu trouxe esse americano que eu já tinha feito. É o mesmo modelo daquele, só que tá com algumas voltas aqui. 2 voltas, na verdade, a mais, né? Como eu já expliquei pra vocês. E tem essa opção toda numa cor só. E tem uma opção também que você pode trazer como um detalhe. Eu trouxe 2 opções aqui pra vocês fazerem por um detalhe. Aqui eu trouxe a linha princesa. Eu trouxe 2 porque nós temos que utilizar 2 linhas juntos, tá? Essa daqui, ó, o papelzinho dela aqui, ó. É a princesa, tá? É a cor... linha princesa, o brilho bege claro com ouro. Essa não é o dourado. A dourada é um amarelo mais forte, tá? Eu prefiro essa, que eu acho mais legal. Ela é um pouco mais cara. Eu não me lembro quanto que eu paguei nessa daqui, mas ela é mais cara que a fio, porque ela tem esse fiozinho dourado, tá vendo? Fica
tipo um brilhinho, eu vou passar um detalhe com essa linha e trazer também a opção para vocês da Fio Encanto. Essa Encanto aqui que eu tenho não é Encanto mesmo lá da Círculo, acho que é Círculo que faz Encanto, né? Essa daqui é a Pluma Lume, marca Pluma Lume, que ela imita Encanto, né? Eles lá até chamam ela de Encanto também. Então, eu vou trazer para vocês, nessas duas opções aqui, um detalhe, para vocês verem como pode ficar bem legal. Essa daqui, eu pago R$20 nesse coninho, se não me engano, eu acho que é 100 metros que vem, 100 gramas, uma coisa assim. Vou pesquisar, depois eu ponho aí na tela para vocês verem quanto que vem. Compro na minha cidade mesmo, tá? Então, vamos passar primeiro com essa linha aqui, o detalhe, e depois eu trago uma opção com a princesa para vocês verem também. Ó, esse detalhe, ela deixa a peça bem legal, bem charmosa. Não que assim não tenha ficado legal, assim ficou bem legal também, né? Mas vou trazer uma outra opção para vocês modificarem. Aqui você vai pegar, fazer um ponto baixo, tá vendo? Uma correntinha aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Você dá uma laçadinha, tá vendo? Aí você pega aqui e faz um ponto baixo, só para começar, tá? Tem problema se ficou muito fio, pouco fio, aí você vai ajustando aí. Aqui vocês podem fazer um detalhe aqui, ó, daquele ponto pegado atrás, esse ponto baixo, ó. Eu enfio a minha agulha aqui na frente, puxo o meu fio lá atrás e trago aqui pra frente. O nozinho fica pra trás, tá? Aí, nós vamos enfiar no próximo ponto e puxar o fio pra frente, ó. Ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixíssimo. Olha que graça que vai ficando. Cada ponto eu enfio e trago o fio pra dentro, pra cima. Vocês não podem puxar muito, senão essa argolinha vai ficar repuxada, tá bom? E não pode soltar muito pra não deixar larguinho a argola, ó. Aí, assim, você vai, ó, no ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo. Cada espacinho você vai colocando um ponto baixíssimo. Isso vai trazer um detalhe pequeno no seu trabalho, não vai te dar muito trabalho para fazer e vai deixar a peça, eu acho que um pouco mais elegante, chama mais atenção, o brilhinho ali e tal. Vou fazer mais um pedaço para vocês terem uma noção de como ficaria. Olha que graça. A peça fica todo um charminho diferente, né? Aqui você tem essa opção de fazer assim, como a opção de fazer agora com a linha princesa. Vou trazer para vocês fazer. Aqui. Como eu estou utilizando a princesa e ela é um fio mais fino que este, olhem para vocês verem. É um fio, pouquinho coisa mais fina, tá vendo? Então, eu utilizo dois fios da princesa. Eu acho só assim ruim da princesa que quem não tem muita prática com a princesa é complicado de mexer com ela, porque como é um fio de seda, se você deixar muito solto vai ficar um ponto feio. Ó, eu pego os dois fios juntos, faço a minha argolinha aqui, tá vendo? Argolinha. Opa, que deu errado aqui. Os dois fios juntos. Faço uma argolinha pra mim fazer meu primeiro ponto baixo, ó. Tem que pegar as duas juntas, tá vendo? Deixei bem escandaloso aqui. Aí, vocês fazem menor, tá? Aí, vamos fazer lá também o mesmo esquema aqui. A minha argolinha, eu pego aqui. Geralmente, eu pego aqui no meio, tá? Não aqui no começo, que eu acho que fica ruim. Mas você pega onde você querer. Pega o fio, deixa o nozinho pra trás e vou caseando a mesma coisa. Só que aqui, em vez de pegar um fio, eu pego os dois. Ó, fica um trabalho super bonitinho também. É uma opção mais barata, né? Esse fio aqui que vem com brilhinho, ele não é tão mais barato. Não lembro se eu paguei R$20 cada um, R$18, alguma coisa assim. Faz bastante tempo que eu comprei, então não me recordo. Comprei na minha cidade mesmo, tá? Mas eu acho que o Princesa sem esse brilhinho é mais barato, tá? Não, R$20 não, gente, tô enganada. Eu acho que foi R$13, R$15, uma coisa assim. R$20 é a outra. Ó, isso vai caseando assim. Fica um detalhe na peça diferente. Você pode fazer aí pro Natal, bem legal, né? Olha, vou caseando tudo, até o ponto baixo. E vai ficando assim o nosso trabalho. Aí tem tanto a opção, ó, com o fio princesa, fica super bonitinho e parece bastante com fio encanto, né? Esse é o que é o Pluma Lume. E esse daqui é o fio princesa. É uma opção para que vocês
enriqueça mais o trabalho de vocês. No meu caso aqui, eu vou fazer ele de modo simples mesmo, sem esse detalhe, que também é um grande charme, né? Olha aí. Então, é isso. Vamos pesar aqui as nossas peças, vou deixar aqui as minhas linhas. Isso daqui foi só uma dica, caso vocês queiram modificar, tá? Eu também vou trazer mais pra frente a videoaula deste modelinho com outras cores, outras jogadas de cores aqui, que é bem legal também pro Natal, pra que vocês tenham vendas aí no Natal. Modelinhos de americano pra mesa. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Então, eu zerei a minha balança, liguei minha balança, né? Tá no certo. Vou dobrar aqui o nosso americano que nós acabamos de produzir juntos. E vamos ver o peso que deu. 141 gramas. 141 gramas, lembrando que eu utilizei fio 6, tá? E vamos ver esse aqui que tem 2 voltinhas a mais. Esse também é fio 6. Esse daqui, na época, eu não tinha agulha tulip head, então eu utilizei aquela antiguinha da Círculo 3,5, tá? Aquela de ferrinho, antiga. Era essa que eu usei por muito tempo. 169 gramas. Então, é isso, a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe algumas opções de tamanho pra vocês, opções de cores, né? Fica bem bonitinho. Mostrando pra vocês que o assentamento dele ficou perfeito, ó. Viu? Assenta certinho. Dei dicas aí, caso seu trabalho estiver dando diferença de ponto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Um grande abraço e beijos a todos. Se você puder comentar também aqui, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para alguém que também possa fazer esse americano, que é sucesso. Beijinhos a todos!